Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual, aula número 28, as condições para os que exercem autoridade. Este é o assunto que está no livro Autoridade Espiritual, de Watchman Nee, no capítulo 20. Autoridades existem em todo lugar. Deus assim o estabeleceu. Autoridades reconhecidas ou não, obedecidas ou não, autoridades existem em todo lugar. Na família, os pais sobre os filhos são autoridade. O homem sobre a mulher é autoridade, ele é o cabeça. No trabalho, o senhor, o patrão, o chefe, todos eles são autoridade. Sobre o escravo, o servo, sobre o empregado, sobre o seu subordinado, respectivamente. Na nação, o rei, o presidente, o governador, são autoridades que devem ser reconhecidas. Na igreja, os anciãos, diáconos, obreiros, são autoridade constituída por Deus. Em todo lugar existe autoridade e elas devem ser obedecidas. Nós devemos nos submeter a toda e qualquer autoridade delegada por Deus. O exercício eficaz de qualquer autoridade exige, entretanto, um equilíbrio, preste atenção, equilíbrio entre direitos e deveres. Toda autoridade tem em si direitos, mas eles têm também deveres. Na família, vamos realçar o papel do relacionamento marido-mulher. As mulheres devem ser submissas aos próprios maridos, que está escrito na Bíblia. Mas os maridos também têm deveres, responsabilidades. Eles devem amar as suas próprias esposas. E o padrão é Cristo. Amar como Cristo amou a igreja. De que forma ele amou a igreja? Dando a sua própria vida. Levantamos, entretanto, a pergunta: e se o marido, como é muito comum, não amar a esposa como deve? E neste caso, ele estará tentando, induzindo a esposa a ser tentada a reagir. Como? Não se submetendo. Se o marido não ama, a esposa não se submete. Quando a esposa não se submete, a esposa peca. Ela pecou, mas foi induzida a pecar pelo seu próprio marido. O marido, não exercendo autoridade com os deveres que lhe competem, ele estará não só destruindo a sua família, fazendo com que a sua mulher seja tentada a pecar, e assim não só degenera a situação espiritual, como degenera a questão de ordem na sua própria família. A mulher não tem desculpa, por sua vez, pelo fato de ter sido induzida pelo marido. Na realidade, ela deve ser submissa em toda e qualquer situação. Mas se o marido amar, claro que a situação vai ficar mais fácil. Se, porém, o marido não amar a esposa como deve, então a situação ficará mais complicada. No caso dos pais, a Bíblia diz que os filhos devem se submeter a eles. Mas os pais também têm que atender certas condições. Quais são? Dar assistência, amar os próprios filhos e, principalmente, não provocar os filhos à ira. Isto significa que os pais não devem abusar da autoridade que têm. Eles não são senhores dos seus filhos, como seus filhos não são escravos dos pais. A autoridade dos pais sobre os filhos é limitada. E toda autoridade que os pais exercem deve estar voltada para um objetivo nobre, objetivo de educar os filhos no temor de Deus, e não de usar os filhos para proveito próprio. Eu já ouvi de muitos casos onde pais usam os próprios filhos para usufruir dos filhos o que eles podem lhes dar. Eles exploram os próprios filhos, em outras palavras. Mas há pais que ainda fazem mais. Além de explorar os próprios filhos, eles ainda querem perfilar os seus filhos numa obediência que não tem sentido, para que os filhos satisfaçam os caprichos dos pais. Por exemplo, alguns pais obrigam os filhos a cortar o cabelo
como o pai quer, como a mãe quer. Obriga o filho a estudar determinada coisa, mesmo sem o filho gostar. Obriga o filho a brincar de alguma coisa, mesmo o filho não querendo. Obriga o filho a vestir determinada roupa, mesmo o gosto do filho sendo diferente. Enfim, estão sempre contrariando os filhos para satisfazer ao próprio capricho. Isto não é ser pai, isso é querer ser um senhor dos filhos escravos. Com isto, os pais estão conseguindo contrariar os próprios filhos, acarretando irritação dos próprios filhos. Os pais devem considerar que, contrariando o gosto dos filhos, e todo filho tem gosto também, exceto quando são pequenos, que eles também têm gosto, mas eles não sabem diferenciar o gosto de uma coisa que deve ser feita. Neste caso, quando os filhos são menores, os pais devem tomar mais decisões pelos filhos. Os filhos não têm condições de escolher entre uma bala e um bife. Claro que eles preferirão a bala. Mas os pais devem ensinar os filhos quando são pequenos. Quando os filhos crescem, eles têm o seu gosto aperfeiçoado. Os pais devem respeitar as tendências naturais dos próprios filhos. Não devem obrigar os filhos a fazer determinadas coisas. Com isto, os filhos estarão irritados. Por exemplo, é muito comum a situação, e essa situação é dificílima, de filhos não querer ir para a igreja com os pais. Os pais obrigam os filhos a ir para a igreja a pulso. Acontece que os filhos tomam ódio da igreja e não querem saber de igreja nunca mais em sua vida. Os pais estão irritando os próprios filhos. Melhor seria que os pais criassem na própria casa um ambiente de igreja, um ambiente celestial, um ambiente do céu. E assim, aos poucos, com jeito, eles conquistariam com amor a obediência dos filhos, o gosto dos filhos pelas coisas de Deus. Mas nunca contrariados, irritados, porque irritados, os filhos são tentados a desobedecer. E quando desobedecem, eles pecam contra Deus, não contra os pais, contra Deus. O pecado de filhos desobedientes é contra Deus. Filhos desobedientes não têm contas a acertar com seus próprios pais, mas têm contas a acertar com Deus. E muitos pais são culpados por induzir os seus filhos à desobediência. Claro que os pais não levarão a culpa dos filhos, nem os filhos a culpa dos pais. Se os filhos desobedecem, é porque querem desobedecer e só eles são culpados pela sua desobediência. Mas os pais colheram fruto amargo porque induziram, com a irritação que provocaram, induziram seus filhos a desobedecer-lhes. Os pais devem se controlar, devem saber que os filhos também são gente, que eles têm gosto, que eles têm tendência, que eles têm vocação, que eles têm queda para determinadas coisas. Os pais não devem obrigar os filhos a fazer determinadas coisas, a não ser quando eles são pequenos, e mesmo assim no intuito de educar. Os pais devem obrigar os filhos a escovar os dentes, quando são pequenos, mas mostrando o que é escovar dente, para que escovar dente, o resultado de escovar dente. Os pais devem mostrar aos filhos as vantagens. Isto é educação. Obrigar os filhos a comer por uma questão de alimentação, porque a criança, o neném, não sabe que sem comer ele passará mal, ele estará sujeito a enfermidades, estará fraco, ele precisa de comer. Mas isto são aspectos particulares referentes à educação. Mas fora isto, os pais não devem satisfazer os seus próprios caprichos, exigindo dos filhos algo que lhes contrarie. Os pais precisam aprender isto, a não contrariar, a não irritar os próprios filhos, porque fazendo isto, estarão induzindo os filhos a pecar. A lista continua. No trabalho, existe uma ordem estabelecida por Deus, e esta ordem é de que há senhores e servos, é de que há patrões e empregados, há chefes e subordinados. Servos devem obedecer aos senhores, sim, mas obedecer com espontaneidade. O servo crente deve obedecer espontaneamente ao seu senhor, e os empregados também devem obedecer aos seus patrões, os subordinados aos seus chefes, isto espontaneamente. Por outro lado, os chefes e patrões também devem saber que não são absolutos. O Senhor maior está no céu, está escrito, Efésios 6,
Versículo 9. O Senhor maior, o Senhor Jesus Cristo, está no céu, e é Senhor também de patrões e é Senhor de chefes. Os chefes e patrões, portanto, devem ser exortados cristamente a valorizar os empregados, porque são homens, são criaturas humanas, criadas à imagem e semelhança de Deus, mas devem ser eles também exortados a não depositar a sua esperança nas riquezas materiais deste mundo, que são vãs. 1 Timóteo 6, 17 a 19, o apóstolo Paulo diz ao seu filho Timóteo que deve exortar, e para nós também, exortar os ricos do presente século a não colocar a sua esperança na instabilidade das riquezas que passam, nas coisas materiais. Não fazer isto. Nós devemos exortar esses ricos. Você está fazendo isso? Tratando mal os empregados, os chefes e patrões estarão induzindo os empregados à insubmissão, à revolta e, em consequência, a pecar contra Deus. O subordinado, o empregado que se revolta contra o seu chefe, contra o seu patrão, está desobedecendo a Deus. A revolta é condenada. A revolta é uma quebra da submissão à autoridade. E, não respeitando a autoridade, não está respeitando a Deus. Mas acontece que muitos empregados foram levados a essa situação pelos seus empregadores e patrões. A responsabilidade de um ato cabe à própria pessoa que o faz. Os empregados são responsáveis perante Deus pelo que fazem. Bom, mas quando os patrões os induzem a isto, os patrões estão errados, embora o seu erro não justifique os empregados. E que patrões assim colhem é a greve, a revolta, a má vontade no trabalho, o baixo rendimento. É isto que eles conseguem no trabalho. Mas a verdade é que o patrão, o chefe, tem que saber que existe um Senhor maior no céu, que é sobre todos, e que o chefe não está absoluto para fazer o que bem entende, nem impor os seus próprios caprichos. O Senhor é claro, o Senhor é tremendo nessas coisas. Nós vemos muitos outros aspectos. Por exemplo, na nação, os governantes devem saber que eles também são autoridades delegadas e, portanto, submissos. Eles devem reconhecer as suas limitações e devem tratar com honradez os concidadãos. A Bíblia diz que se espera dos governantes que eles pratiquem a justiça, sejam imparciais, honestos, cuidem dos pobres. Se eles forem parciais e injustos, eles, além de receber a condenação de Deus, porque Deus os condenará, será rigoroso no juízo das nações, será rigoroso para com os chefes das nações. Além disso, os patrões, os governantes que regem a nação, estarão induzindo os súditos, os concidadãos, à insubmissão. E assim estarão induzindo o povo a uma revolta popular, estarão induzindo o povo a pegarem armas, a causar uma guerra civil. Isso culpa dos governantes. Claro que quem se insubmete contra as autoridades constituídas está pecando contra Deus. Mas eles foram levados, induzidos a pecar. Um erro não justifica outro erro. Deus requererá dos governantes a sua atitude, mas também dos súditos e concidadãos. Amém.